Tem um vídeo pela internet aí que eu até já assisti há algum tempo atrás, onde a pessoa pega uma folha de uma Phalaenopsis, planta ela, simplesmente a folha, e ela enraiza com o tempo. Mas será que isso é possível? Será que realmente é verdade? Dá para fazer muda de orquídea simplesmente utilizando uma folha? Pessoal, acompanha o vídeo de hoje que eu quero conversar, né, falar aí um pouco sobre esse assunto e esclarecer para vocês, né, se isso é realmente possível ou não. Tá bom? Então, antes de iniciar o vídeo, vai curtindo aí, compartilhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais dicas. E vamos ver, isso aqui é verdade ou é mentira? Bora pro tema de hoje. Então vamos lá, né? Vamos começar esse vídeo de hoje. Eu tô gravando porque no vídeo que eu postei anterior, foi ontem, né? Teve um comentário de uma pessoa me perguntando se realmente era possível, que ela tinha visto, né? E eu realmente vi esse vídeo há muito tempo atrás, até de um canal, vi lá no Face, né? De um canal que nem é brasileiro, enfim. E aí, lá dá a entender que se você cortar a folha de uma orquídea e plantar, ela vai brotar. E muita gente, às vezes, né, acaba acreditando, acaba, né, testando aí, e no final, né, se frustra porque não funciona, não dá certo. Isso aqui é totalmente mentira, né? Em nenhum momento você vai conseguir pegar uma folha de uma orquídea, plantar e fazer ela enraizar, pessoal. Isso aqui que eu tô mostrando para vocês é simplesmente uma folha que eu cortei para mostrar aqui, para simular, né, esse resultado aí que o pessoal falou, e coloquei algumas raizinhas de outra planta atrás, né? Então, uma pessoa que olha assim mais de longe acha que realmente funciona, mas na verdade isso aqui é totalmente mentira e é impossível você conseguir fazer muda de orquídea simplesmente com uma folha. O pessoal às vezes confunde muito, porque, um exemplo, tem outros tipos de planta, né? Geralmente as plantas da família das suculentas, que são plantas que realmente com uma folhinha você plantou, ela vai nascer. Mas por quê? É uma planta totalmente diferente, ela tem as gemas, vamos dizer assim, né, para brotar e enraizar ali naquela folha. Então a estrutura da folha, a estrutura da planta é totalmente diferente de uma orquídea, tá bom? Então não é porque uma suculenta vai emitir broto e raiz na folha que você pode pegar qualquer outro tipo de planta, né, colocar a folha ali só porque às vezes a folha é mais gordinha, igual das orquídeas, e ter resultado. Isso aqui não tem nenhuma gema de brotação, não tem como isso aqui brotar, enraizar de forma alguma. Eu sei que algumas pessoas, quando viu o início do vídeo, falou assim, mas ele tá ficando doido, né? Mas eu decidi fazer porque muita gente anda me perguntando, né, em relação a isso, e aí eu fui lembrar desse vídeo, enfim. Falei assim, vou gravar para esclarecer para o pessoal como realmente faz muda de orquídea, e nunca vai ser pela folha, tá bom, pessoal? Fica de olho nisso aí. Arrancar uma folhinha e plantar não vai adiantar, ela vai ficar verde por alguns dias, porque aqui tem nutriente, vai manter ela verde, mas ela vai secando, vai amarelando, até que vai morrer tudo. Não vai adiantar, você vai simplesmente arrancar a folha da sua orquídea à toa, porque não vai trazer resultado, jamais isso aqui vai conseguir enraizar e brotar, tá bom? Então esquece essa ideia que plantando uma folha você vai conseguir um resultado, plantando uma folha você vai conseguir uma brotação e enraizamento, isso não vai acontecer. Você consegue sim enraizamento, né, brotação aí, fazer uma muda de uma orquídea, em alguns casos, vamos lá. Para uma orquídea brotar, desenvolver, você conseguir muda dessa planta, você precisa de gemas de brotação, coisa que não vai existir em uma simples folhinha, né? Então a gente vai precisar do rizoma da planta, tá? A parte que tem as gemas de brotação, a parte que vai realmente emitir brotos, que vai realmente emitir raízes. Então, para fazer muda de orquídea, um exemplo, eu vou separar em dois pontos para vocês aí. A gente tem as orquídeas que precisa do rizoma dela, ou seja, aquela partezinha ali do pezinho da planta, tá? Não vai adiantar também você pegar aqui, vir aqui, cortar aqui o bulbo bem aqui em cima, né? E falar assim, vou plantar que vai brotar. Não, não vai brotar. Você vai simplesmente, aquele bulbo vai se manter verde por algum tempo, por causa dos nutrientes que tem ali e da energia, mas ele vai morrer, ele nunca vai brotar, ele nunca vai desenvolver, a não ser que seja de dendróbio, tá bom? Então tem essa diferença, dendróbio consegue, as outras orquídeas não, pelo bulbo. Então a gente tem dois grupos de orquídeas, né? As que vão brotar no rizoma e também no bulbo inteiro. Então qualquer pedacinho aqui dessa batatinha que você cortar, arrancou aqui um pedacinho pequenininho, plantou, vai brotar. Por quê? Porque ela tem várias gemas de brotação ao longo do bulbo inteiro. Então qualquer dendróbio isso acontece. Denfal também pode acontecer. Denfal é mais complicadinho, mas é dendróbio tipo nobile. Uma batatinha
tinha um bulbo, mesmo que não tenha o pezinho dele, você cortou na metade, uma pontinha, tá verde, tem chance daquilo ali brotar, tem chance de você fazer mudinha. Então, assim, os dendróbios são as plantas mais fáceis de você conseguir muda. E eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. Olha só, você pega, né, uma batatinha aqui, a pontinha dela, coloca ali no vasinho e vai mantendo a umidade. Ele vai desenvolver mudas. Então, qualquer orquídea que você observa aí que desenvolve cake, né, pelo bulbo, vai dar para fazer muda com um pedacinho só. Mais um exemplo, Oncidium, Cattleya, né? Essas plantas não vão emitir broto simplesmente pelo bulbo. Então, se você pega uma Cattleya, por exemplo, vem aqui, ó, nós vem aqui nessa Schomburgkia, corta aqui esse bulbo dela aqui e planta, vai brotar? Muito raro isso acontecer. Na maioria dos casos não vai brotar, ela vai morrer, ela vai, né, não vai desenvolver. Para você ter certeza que vai ter uma muda boa, legal e a planta vai desenvolver rápido, você tem que pegar um pedaço desse pezinho aqui. Tá vendo isso aqui? Tipo escaminha? Isso aqui é a gema de brotação. Então, se você corta aqui, mesmo que for um bulbo só, ela vai conseguir desenvolver. Vai demorar mais? Vai. O ideal seria 3, né? Então, você conta aqui de 3 a 4 bulbos para cima, né? Corta ali no pezinho, essa parte você planta, ela vai brotar, a parte de trás brota também. Mas igual eu falei para vocês, em um oncídio não dá para você pegar aqui, cortar só a batata igual o dendrobium e plantar para esperar brotar um cake, uma mudinha aqui ao longo do bulbo. Isso não vai acontecer. Na Cattleya também não. Existem alguns casos que às vezes a pessoa tem sorte e acontece de brotar num bulbo assim, mas é muito raro. Então, tirando os dendróbiums, o resto das orquídeas você precisa desse pezinho aqui, ó, esse rizoma, para que ela desenvolva raízes, porque é daqui que saem raízes e brotos novos, tá? Então, para fazer uma muda de orquídea é basicamente isso. Nos dendróbiums, qualquer batatinha, qualquer pedacinho ali que tiver verde, você consegue brotação. E nos catacétums, a mesma coisa. Então, nos catacétums, um bulbo só, mesmo que tenha um pedaço dele, tá verde, ele vai brotar. Então, Catasetum, Cirtopodium, né, Dendrobium, todas essas plantas, um pedaço do bulbo emite um broto, tá? Porque elas têm várias gemas de brotação e têm facilidade em desenvolver essas gemas de brotação. As Cattleyas, Oncidiums, Maxilárias, deixa eu ver mais o que, Braçávolas, né? Essas outras plantinhas, isso já não acontece. Então, se você pega um pedacinho do bulbo só e planta, não vai brotar. Se você pega um pedacinho aqui com as folhas, não vai brotar, isso aqui vai morrer. Não adianta plantar que vai morrer, entendeu? Então, quando você for pegar uma muda de uma orquídea, for fazer muda de orquídea para alguém, sempre pegue essa parte do pezinho dela, que é o rizoma, da onde surgem brotos e raízes novas, tá? A não ser que sejam os dendróbiums e catacétums, igual eu falei para vocês, tá bom? No caso das vandas e das phalaenopsis, como que a gente faz muda dessas orquídeas, né? O que acontece? O rizoma das Cattleyas, dessas outras plantas, ele é deitado, ele é na horizontal, né? Vocês podem observar. Então, a cada brotação, o rizoma vai se estendendo, né? Aquele pezinho ali que liga um bulbo no outro, uma batatinha dessa na outra. Na vanda, ela já é na vertical, já é em pé. Então, aquele tronco ali que é o rizoma da planta. Na vanda, na phalaenopsis também. Então, qualquer pedacinho que você corta, vamos supor, você vai fazer um corte numa vanda, né? Pega ali, cortou a vanda, tirou para ela não ficar tão caneluda, ela tem bastante raiz em cima, isso tem que acontecer, tem que ter raiz em cima e embaixo quando você cortar. Tem vários vídeos aqui fazendo muda de phalaenopsis, é o mesmo processo. Então, se você pega uma vanda, por exemplo, cadê a outra vanda minha? Que eu fiz isso, ó, essa planta aqui, ela tava meio caneludinha, eu vim aqui, cortei, né, isso aqui é o rizoma dela, esse tronco aqui, ó, por onde saem as raízes, é o caule, o rizoma da planta, então eu cortei ela aqui, ficou um pedaço aqui sem nada de broto, ficou só o pedacinho aqui, ó, só esse pontinho do rizoma com as raízes verdes. Se ele tá verde, ele vai brotar, ele vai desenvolver mais mudas. Então aqui a gente tem 2 mudas dessa vanda e mais a planta mãe que a gente fez o corte aqui, porque ela tinha muita raiz por cima, na parte de cima, por isso que a gente corta, porque se você pegar uma vanda também, que tá desse jeito aqui, ó, caneluda, sem nenhuma raiz e cortar ela ali no meio, ela vai morrer, tá? Você vai ter, assim, a chance é muito pequena de você conseguir fazer ela desenvolver. Então tem que ter raiz, tá, gente? Na phalaenopsis e na vanda é sempre assim, tem que ter raiz. Um exemplo, essa phalaenopsis aqui, ó. Se eu pegar ela e cortar, o rizoma dela é aquele pezinho ali. Se eu cortar ele aqui, plantar essa parte de cima que tem raízes, a parte de baixo vai brotar. Você vai ter uma muda. Então, para ter muda de orquídea é basicamente isso. Tem que ter uma parte que tem, né, que possui aí as gemas de brotação e não simplesmente uma folha. A folha você vai estar simplesmente descartando ela e jogando fora, tá? Nenhuma delas vai desenvolver apenas com uma folha.
A gente vai conseguir com um pedaço do caule dela, né, dos dendróbions, do catasetum, a gente consegue. Nas outras plantas, tem que ser o bulbo inteiro com um pedaço do pezinho dele para ela desenvolver, tá bom? Também vi um vídeo uma vez, eu acho que era no mesmo que tava essa folha enraizando, que eu achei um absurdo na hora que eu vi isso, mas enfim, a pessoa pegou a Phalaenopsis, partiu ela no meio, assim, ó, partiu no meio e falou que ia brotar os dois lados. Gente, pode acontecer? Pode, mas você está judiando tanto da planta que a chance disso dar certo, a chance de ter uma contaminação ali é muito grande e a chance de dar certo é muito pequena. Então, assim, quer fazer muda? Faz do jeito certo. Você pega aqui, corta ali a parte. Vamos supor, deixa eu pegar uma planta aqui que dê pra gente exemplificar melhor. Essa Cattleya aqui no tijolinho, ó. Contou 3 bulbos, 3 batatinhas, 1, 2, 3. 6 cortam aqui. Essa parte da frente vai ficar com rizoma, com a geminha de brotação e algumas raízes. Você planta ela, ela vai brotar e desenvolver. Essa parte que ficou também vai. É basicamente isso. Ah, mas eu ganhei um bulbo só de uma amiga, achei jogado na rua. Vê, se for de dendróbium, é só você colocar ele deitado num vasinho com substrato ou de catasetum, né? Deixa deitadinho no vaso com substrato, mantenha a umidade que ele vai brotar. Pode ter certeza, mesmo que não tiver o pezinho. Se for uma Cattleya, um Oncidium, essas outras plantas, observa o rizoma. Tem que ter o pezinho do bulbo. Não adianta vir aqui e cortar a planta aqui, ó, pertinho, mas não pegar a parte do rizoma. Cortou aqui, vai lá e planta uma Cattleya. A chance disso aqui brotar é mínima, né? Então você vai estar desperdiçando simplesmente uma planta. Para tirar a muda tem que ter aquele pezinho ali, tá bom? Então é basicamente isso. Nas Vandas a mesma coisa, nas Phalaenopsis também. Porém, nas Phalaenopsis, se você tiver muita sorte, tem que ter muita sorte para isso acontecer, porque nesse tempo todo que eu cultivo orquídea é a primeira vez que isso me acontece. Você vai conseguir uma muda pela haste floral. Então, na Phalaenopsis isso é possível, mas é muito raro, tá bom? Esse negócio de pegar a haste, colocar ela ali na areia e tudo mais, na maioria dos casos não traz o resultado, porque não vai ter a energia necessária para desenvolver a muda, né? Pode acontecer de dar certo? Sim, pode acontecer. Mas na maioria dos casos ela vai bifurcar, vai desenvolver uma haste floral nova, sem estar na planta, não vai ter energia suficiente. Então, o melhor para se fazer, para ter chance dessas mudinhas aqui nas Phalaenopsis, o que você vai fazer? Você vai pegar, deixar a haste dela, né? Corta um pedacinho da haste e aí coloca essa planta mais na sombra. A chance de desenvolver uma muda fica maior do que de desenvolver flor. Entendeu? Porque elas precisam de luminosidade para florescer. Então, se você coloca na sombra, a chance de sair essa mudinha aqui é maior. Então é basicamente isso. Nas Phalaenopsis a gente consegue muda pela haste floral. Muito raro isso acontecer, mas a gente consegue. Devido à luminosidade, igual eu falei para vocês, para cortar uma Phalaenopsis e uma Vanda e fazer muda, tem que ter um pedacinho do tronco, tá? Então, mesmo que for um pedacinho pequenininho lá de baixo, o mais antigo, você consegue uma mudinha, tá bom? Então, você vai conseguir uma mudinha sim, mas lembre-se, tá? Para poder cortar, dividir a planta assim, para ter esse resultado que eu tive, tem que ter bastante raiz nessa parte que ficar, porque essas raízes que vai nutrir essas mudinhas, e tem que ter bastante raiz na parte que você tirar, porque se você cortar um pedaço de uma Vanda sem o topo da Vanda ali sem raiz, ela vai morrer, tá bom? Então tem que ter bastante raiz para ela continuar desenvolvendo e não sentir a falta daquele restinho que ficou para trás, tá bom? Na Phalaenopsis a mesma coisa. Phalaenopsis a gente consegue muda quando ela é uma planta mais velha, né? Uma plantinha muito jovem não dá pra gente cortar porque ela não vai ter aquele caulezinho muito grande. Então tem que ficar de olho nisso aí, tá bom? Mas é basicamente isso, tá, gente? Eu já fiz várias mudinhas de dendróbio, inclusive, ó, esse aqui é uma, ó. A gente pega um pedacinho do bulbo, amarra no tronquinho, vai mantendo a umidade, ele vai brotar e vai desenvolver, ó. Aqui tá até saindo raizinha para desenvolver uma nova mudinha, tá vendo? Então, ó, dendróbio é super fácil. Esse pedacinho aqui cortou, plantou, vai brotar. Outros tipos de planta já é mais complicado, que tem que ter toda a estrutura. O bulbo e o rizoma da planta. Mesmo que não tenha raiz, pessoal, não importa se tem raiz ou não, se tem folha ou não, você tem que ter a parte do pezinho do bulbo dela e o bulbo, né, verde.
Se isso tiver, mesmo que for só um, você vai conseguir brotação. O ideal é que seja 3, porque aí a planta continua desenvolvendo e florescendo, tá? Se você for lá pegar uma muda com um bulbo só, vai levar uns 3 anos para ela começar a florescer novamente, porque a planta vai brotar mais fraco, não tem a força suficiente. Então, né, quando for fazer mudas aí, observa sempre esses pontos aí, porque é daqui que sai a vida da planta, né? É daqui que sai raízes e brotos novos, tá bom? Para que ela desenvolva e floresça. Então a gente tem, igual eu falei para vocês, sim, as exceções, né, como os dendróbions, porque só com um pedacinho do bulbo desenvolve, mas no geral, para fazer uma muda boa, sempre faça com a parte do rizoma, tá? Porque aí a planta vai ter mais força, vai conseguir desenvolver mais rápido e rapidinho floresce novamente, tá bom? Então fica de olho e não adianta pegar uma folha só e plantar, tentar esperar ela brotar, colocar na areia, colocar não sei mais o que, pode plantar num vidrinho de enraizador que ela não vai enraizar. Fica de olho, toma cuidado com isso aí, tá? Porque tem as folhas mais grossas, igual das vandas, às vezes o pessoal fala assim, ah, será que isso aqui funciona? Porque numa suculenta a folhinha é mais gordinha, né? Essa orquídea tem a folhinha gorda, será que vai dar certo? Não dá certo, gente, porque a parte de brotação da planta sempre vai ficar no rizoma, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria esclarecer no vídeo de hoje, ó, igual essa aqui, ó. Tá vendo? Eu cortei ela, ficou essa parte de trás do rizoma, ó, sem folha nenhuma, a gente plantou, ela emitiu esses 2 brotinhos e agora tá brotando de novo. Então, ó, isso aqui é essencial pro plantio das orquídeas, tá? Para você conseguir uma brotação de uma orquídea. Já o catacetum, igual eu falei para vocês, ele já é diferente. Então, uma batatinha que você planta, ele vai brotar, né? Igual os dendróbions. Mas é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado de alguma forma e que o vídeo não tenha ficado muito confuso e repetitivo, porque muita gente fala que eu converso demais e repito demais as coisas. Porém, eu gosto de explicar, né, em detalhes aí para vocês. Eu não gosto de chegar aqui, falar uma coisa mais ou menos, sair, tchau, um abraço, até amanhã. Né? Então eu explico em detalhes assim, ó, esbagaço o assunto tudinho, explico para todo mundo entender e às vezes vem alguém, né, atacar aqui, falar mal, mas enfim, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês que me acompanham sempre aí gostou, tá perfeito, né? E é isso, gente, um beijão para todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, tá?